Vamos então começar. Justiça da reencarnação. A questão 171. Em que se fundamenta o dogma da reencarnação? Vamos entender a palavra dogma. Quando você usa o dogma de uma forma em questões, em colocações científicas, quer dizer a verdade. Quando você usa o dogma como teológico, como a teologia usa, na teologia o dogma é uma verdade incontestável. Não é que ela é incontestável como na ciência, porque as provas mostram que é incontestável. Não. O dogma na teologia ela é incontestável porque ninguém pode contestar. É a questão da imposição, do indiscutível. Né? E aqui no caso ele está colocando em que se fundamenta o dogma da reencarnação, e aqui no caso não é da forma impositiva, não é do dogma teológico, é na questão da ciência mesmo, de estar provado, de se ter ali uma série de provas acerca da reencarnação. A resposta: na justiça de Deus e na revelação, pois não cansamos de vos repetir, um bom pai sempre deixa aos seus filhos uma porta aberta ao arrependimento. A razão não diz que seria injusto privar irrevogavelmente da felicidade eterna todos aqueles cujo aperfeiçoamento não dependeu de si mesmo? Todos os homens não são filhos de Deus? Somente entre os homens egoístas encontra-se a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem perdão. Então vamos lembrar a parábola dos dois irmãos, né? Ou a parábola do filho pródigo, né? Lembrando que pródigo é aquele que é perdulário, aquele que esbanja tudo que tem. Então nós vamos ver ali que a hora que ele se arrepende, que a parte mais importante da parábola dos dois irmãos, né, é quando ele cai em si. A hora que ele está ali vendo, porque um judeu nem chega perto de um porco, ele não come porco, não criam porcos. Então o maior castigo para ele como judeu foi, após ter dilapidado tudo que ele pegou, ele está lá sendo um servo, sendo um criado, trabalhando junto aos porcos. E a hora que ele vê que ele está com tanta fome que ele está querendo comer a comida dos porcos, aí ele cai em si. Cair em si é o arrependimento. E aí ele lembra que os servos na casa do pai comiam muito melhor do que ele. Então ele pensa, eu vou voltar para a casa do meu pai, vou pedir perdão, vou colocar para ele que eu não sou mais digno de ser chamado de filho dele, porque é uma ofensa para um pai o filho dizer que ele quer a parte dele com o pai vivo, é como dizer, não me interessa mais, você quer a minha parte, para mim é como se você estivesse morto. Então é uma ofensa para o pai. Então ele coloca, ele sabe que não é mais digno de ser chamado de filho, mas que ele iria pedir ao pai que o tivesse em casa como um servo, como um criado, para que ele pudesse ter uma vida mais digna do que ele está tendo. E aí nós vemos lá na parábola que o pai, quando vê que ele está se aproximando, nem espera ele chegar, corre ao encontro dele, de braços abertos, feliz pela volta do filho. Vamos lembrar que nessa parábola, esse Senhor é Deus nosso Pai. E os filhos pródigos somos todos nós. O outro irmão orgulhoso ali também, que não saiu de casa porque era interesse dele, né, de ficar, ele era o primogênito, ele tinha direito a toda a herança, então ele ficou ali por interesse, não por amor. Então são dois irmãos com problemas. O que ficou e o que pediu a parte dele dilapidou tudo. Nós vamos ver que nós somos esses filhos problemáticos de Deus. E que a hora que nós caímos em nós, a hora que a gente se arrepende, a hora que a gente aprende as lições, Deus nos recebe de braços abertos. Ele vai ao nosso encontro quando nós estamos voltando para Ele, para nos auxiliar no nosso esforço de voltar para casa. Ele coloca tudo à nossa volta para que a gente possa se arrepender e para que a gente possa voltar para casa com os nossos próprios pés. Então é o que ele coloca aqui.
em que se fundamenta a verdade, né? A verdade comprovada, que é no caso aqui o significado desse dogma da reencarnação, na justiça de Deus e na revelação, pois não cansamos de vos repetir, um bom pai sempre deixa a seus filhos uma porta aberta ao arrependimento. Sempre teremos uma segunda chance. A reencarnação é isso, é a chance que nós temos de poder começar tudo de novo e poder fazer tudo diferente, poder acertar as nossas contas, a gente poder voltar para a casa do Pai com a cabeça erguida. Isso é muito importante. A reencarnação é fundamental para que a gente possa crescer e aprender. Aí nós vemos aqui uma colocação de Kardec. Todos os espíritos tendem à perfeição e Deus lhes fornece os meios de alcançá-la através das provações da vida corporal. Porém, em sua justiça, quer dizer, na justiça de Deus, porque está com letra maiúscula aqui, né? Em sua justiça, Ele, né, Deus, lhes reserva para suas novas experiências a realização daquilo que não puderam fazer ou cumprir numa primeira aprovação, né? Nas primeiras provas, nós não conseguimos passar, ou não conseguimos cumprir, ou entramos para aprender lições, ou estamos aprendendo lições das quais nós não fizemos a prova ainda. Então nós sempre estaremos passando por provações, ou seja, passar por provas para provarmos, né? É uma redundância, mas para provarmos que aprendemos a lição. Isso é muito importante que a gente entenda. Não estaria de acordo com a equidade, nem com a bondade de Deus, castigar para sempre aqueles que encontram obstáculos ao seu aprimoramento, independentemente de sua vontade e no próprio meio em que se encontram instalados. Vamos lembrar que a religião predominante ali na volta, naquela época de Kardec ali na França, era o catolicismo, onde só se tinha o inferno, purgatório e céu, né? Se não tivesse tão bom para ir para o céu, mas não merecesse o inferno, estaria no purgatório. Caso contrário, estaria no inferno. Só os santos iriam para o céu. Então, a situação era muito complicada dentro dos dogmas. Aí, no caso, né, o dogma teológico que ninguém podia discutir, ninguém podia ir contra os dogmas, ainda não pode, né, contra os dogmas da Igreja Católica. Então, por isso, o Kardec, ele se aprimora nas perguntas e nas explicações para que fique bem claro o que os espíritos estão respondendo. Aí ele continua: se o destino do homem estivesse irrevogavelmente fixado após sua morte, Deus não teria pesado as ações de todos na mesma balança e também não os teria tratado com imparcialidade. Quer dizer, se nós tivéssemos um destino, nós temos um roteiro, a gente monta um roteiro no plano espiritual daquilo que nós queremos, das provas pelas quais nós queremos passar. E a gente faz um carnezinho de suaves prestações das expiações, que é aquilo que a gente vai limpando aos poucos cada vez que a gente vem. Mas nós temos a misericórdia de Deus, que é o esquecimento. A gente precisa entender o esquecimento como isso, como na verdade o que é mesmo, é a misericórdia de Deus que nos faz esquecer. Porque quando nós esquecemos, a gente tem a chance de começar do zero e provar que aprendeu, provar que melhorou. Porque se eu olhasse para aquele irmão, ou para aquele pai, para aquela mãe, e eu lembrasse que eu os maltratei, ou que eu os escravizei, ou que eu os matei numa outra encarnação, ou o contrário, que eles fizeram alguma coisa assim comigo, seria difícil a reconciliação com a culpa ou com a raiva. No momento que nós encarnamos sem lembrança nenhuma, que nós começamos do zero,
Nós temos a chance de provar que nós somos outras pessoas, com a capacidade de amar. Então a gente ama pai e mãe, nós somos amados por pai e mãe, independente do que nós fizemos em outras vidas, ou que eles fizeram conosco. A hora que a gente recebe, às vezes, na maioria das vezes, os nossos maiores inimigos nos braços como filhos, a gente os ama incondicionalmente, e com isso a gente limpa todo aquele terreno de raiva, de ódio, de mágoa que existia lá atrás. Então, é maravilhoso como Deus coloca as coisas, e para isso precisa da reencarnação. Sem a reencarnação não tem como esse esquecimento, e não tem como começar tudo de novo para fazer as coisas direito. Vai depender do nosso livre-arbítrio. Somos nós que vamos resolver se vamos seguir o nosso roteiro, porque ele está no nosso inconsciente. Lá no fundo, na nossa consciência, nós sabemos que nós temos. Lá não vem uma vozinha, não, você tem que se dar bem com o teu irmão. Você tem que procurar entender o teu irmão. Ou você tem que se dar bem com o teu pai ou com tua mãe. Porque a gente fica, nossa, mas por que eu tenho tanta raiva do meu irmão? Ou eu tenho tanta raiva do meu pai, ou tanta raiva da minha mãe, não sei porquê. Porque está lá no inconsciente. E a tua consciência está dizendo, não, perdoa, se dá bem, vai junto, tem mais paciência, conta até 20. Por quê? Porque lá no nosso inconsciente, nossa consciência está gritando no nosso inconsciente. Você se propôs a perdoar, você se propôs a ver filha dele, filha dela, filho dele, irmão, né? Ou você se propôs a se casar com ele ou com ela, você se propôs a recebê-lo como filho ou com filho, como filho. E às vezes uma mãe ou um pai não entende, nossa, mas eu não consigo gostar de um filho como eu gosto do outro. Mas por quê? Porque vem reminiscências, o nosso inconsciente traz coisas que a gente não consegue decodificar. Mas a gente tem que parar e fazer as nossas orações, pedir ajuda ao nosso mentor. Porque se nós o aceitamos como filha, como filho, ou se nós pedimos para vir com este ou aquele pai, por isso reler Missionários da Luz, capítulo 12, 13 e 14, para entender todo o processo de reencarnação. Se nós pedimos para os nossos pais, para eles serem nossos pais, e eles nos aceitam como filhos, a gente tem que ser sempre muito grato a eles, por mais que eles tenham errado, a gente tem que ser muito gratos por eles nos aceitarem como filhos, terem permitido que a gente reencarnasse e tivéssemos a chance de aprender, de crescer e de nos aprimorarmos. Então é uma questão assim, a gente tem que olhar para a reencarnação com muita gratidão. A gente tem que olhar para o presente, né, para o dia de hoje, para o agora, como um grande presente de Deus. Porque hoje, aqui agora, é o meu melhor. E é um presente de Deus para que eu possa reformular tudo, refazer tudo, que eu possa aprender o que eu não aprendi. Eu posso, se eu tiver vontade, força de vontade, vamos lembrar de novo o Pensamento e Vida, capítulo 2, se eu tiver força de vontade, posso aprender muito a partir de agora, desse instante, posso aprender muito, mudar muita coisa, perdoar, amar mais, me dedicar mais, servir mais e mudar completamente esta encarnação. Depende só de mim. Então vamos ver aqui. Se o destino do homem estivesse irrevogavelmente fixado após sua morte, Deus não teria pesado as ações de todos na mesma balança. Porque todos nós estamos na mesma balança dos iguais a nós. Todos aqueles que estão na mesma frequência, na mesma sintonia que eu, estão sendo julgados pelas mesmas lições e pelas mesmas provas. Porque Deus não vai cobrar aquilo que eu não sou capaz ainda de entender. Mas dentro daquilo que eu já aprendi, que eu sou capaz de entender, Ele vai me cobrar sim. Ele vai me dar provas para ver se eu aprendi a lição ou não. Isso nós precisamos entender. E também não os teria tratado com imparcialidade. Porque todos nós fomos criados iguais. Simples e ignorante, no sentido de ignorar as coisas. Ou seja, qual foi a intenção? Que nós saíssemos dessa ignorância, aprendêssemos, nos melhorássemos e nos tornássemos anjos.
pelo nosso esforço, pela nossa vontade, pelo nosso mérito, porque aí a gente pode caminhar de volta para a casa do Pai, olhar nos olhos do nosso mentor, olhar nos olhos do nosso irmão mais velho, Cristo, o Espírito crístico, o Espírito puro. O dia que nós pudermos ter algum contato, um dia chegaremos lá, poder dizer, não, eu aprendi, obrigada, mestre. Perdão, eu me emociono, perdão, porque eu tenho essa consciência de que eu estou há muito tempo aqui, perdendo tempo, catando cavaco. Eu quero aprender, eu quero melhorar, eu quero compreender os ensinamentos do mestre. Então lá no fundo eu tenho vergonha de estar ainda aqui, num planeta que está só no segundo degrau, de estar há tanto tempo que eu tenho essa consciência de estar há muito tempo marcando o passo, perdendo tempo. Então isso é uma coisa minha, peço perdão. A doutrina da reencarnação, isto é, aquela que consiste em admitir para o homem muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que fazemos da justiça de Deus acerca dos homens colocados em uma condição moral inferior. É a única que pode explicar o futuro e consolidar nossas esperanças, uma vez que nos oferece o meio de resgatar os erros através de novas provações. É a única doutrina que explica as coisas que estão acontecendo. Explica por que às vezes um filho ou uma filha mata um pai. Ou porque um pai ou uma mãe às vezes mata um filho, que não consegue conviver com esses resquícios, esses sentimentos de vidas passadas. Explica o dia a dia, explica o cotidiano, explica o porquê às vezes a gente pega um livro e a gente fala, nossa, eu já conheço isso, eu já li isso, eu já aprendi isso. A gente tem a certeza que a gente está vendo de novo, que a gente está lendo de novo. Ou quando a gente passa por algumas situações na vida, a gente fala, nossa, eu tenho certeza que eu já passei por isso, eu já disse isso, eu já senti isso, estou aqui, eu déjà vu, eu já passei por isso, porque nós já passamos mesmo. A gente está repetindo erros do passado. E a nossa consciência sacode e fala, olha, você está fazendo de novo, olha, você está errando de novo, olha o que você está fazendo. O nosso mentor nos sacode, a nossa consciência nos sacode. A gente precisa manter a nossa mente vigilante, que é o que Jesus pediu, vigiai e orai, para a hora que o nosso mentor der um grito, para, a hora que a nossa consciência nos mostrar ali, olha o que você está fazendo, a gente, por estar vigilante, a gente para e conserta mais rápido. Cair não é o problema. O problema é não levantar. Não demorar muito para levantar. O importante é a gente cair, mas levantar cada vez mais rápido. Aprender com a queda. E não cometer mais aquele mesmo erro. Isso é que é importante. A razão assim nos indica e os espíritos assim nos ensinam. A razão nos indica que a reencarnação é a única doutrina que explica, esclarece esse mundo, o porquê uma criança nasce com câncer ou com tumor, o porquê às vezes uma pessoa boníssima, uma pessoa que ajudou um monte de gente ao desencarna por um câncer sofrido, dolorido, ou por uma hanseníase, ou por qualquer outra coisa que lhe judia no final da vida, porque é uma limpeza, é merecimento. É uma forma de poder voltar para casa com o perispírito limpo, é terminar de limpar os últimos resquícios que tinha ali. Digamos assim, é uma bênção, não é uma tristeza, nem é uma dor. A nossa forma de olhar, os nossos pontos de vistas é que tem que mudar, para a gente poder entender as coisas que acontecem.
o homem que tem consciência de sua inferioridade busca na doutrina da reencarnação uma esperança consoladora. A gente tem, eu falo por mim, eu tenho consciência da minha inferioridade, eu tenho consciência de que eu sou criança, que eu faço um monte de besteira porque eu sou ainda estou no segundo degrau, eu ainda estou começando a aprender a andar, estou no jardim de infância. E quando a gente olha para os lados e vê uma série de coisas que as pessoas fazem, os melindres, as bobagens, as discussões por coisas que não têm sentido, a gente fala, não, é o jardim de infância mesmo. Somos crianças, a gente tem que crescer, tem que aprender, tem que olhar para o outro dessa forma. Uma criança não sabe o que está dizendo, não sabe o que está fazendo, então eu não vou nem me chatear, não vou nada, está perdoado, tá mais do que perdoado. É como um netinho ou um filho pequeno que quebra alguma coisa ou que chama a gente de bobo ou fala assim, eu não gosto mais de você. A gente sabe que é coisa de criança, a gente nem liga. É assim que a gente tem que olhar para as pessoas à nossa volta, porque são crianças, fazendo birra, fazendo malcriação. Vou repetir. O homem que tem consciência de sua inferioridade busca na doutrina da reencarnação uma esperança consoladora. Se acredita na justiça de Deus, não pode esperar ser, por toda a eternidade, igual àqueles que agiram melhor que ele. A ideia de que essa inferioridade não o deserda para sempre do bem supremo e de que ele poderá conquistá-lo através de novos esforços, sustenta-o e lhe reanima a coragem. Quem é que, ao término de sua carreira, não lamenta ter adquirido tarde demais uma experiência que não pode mais aproveitar? Essa experiência tardia não está perdida, ele a utilizará numa nova vida. É essa a grande sacada, é essa a grande resposta que a reencarnação nos dá. Porque tudo bem, eu sou criança, eu sou um ser inferior, mas eu, através do meu esforço, através da minha vontade de estudar, de aprender, de crescer, de melhorar, eu vou galgando degraus. E tudo que eu aprender de verdade aqui nesta encarnação vai continuar comigo, ninguém tira. É o que Jesus colocou. Não adianta amealhar um monte de coisas que enferrujam ou que a traça corrói. Nós temos que amealhar os verdadeiros tesouros que são dentro de nós. Aquilo que nós aprendermos de verdade, ninguém nos tira. Nos acompanhará. Aquele degrau que nós subimos na escada, por termos aprendido a ser mais fraternos, por termos aprendido a sermos mais empáticos, mais solidários, a amarmos mais, por termos compreendido, termos mais benevolência com o outro, a gente sobe um degrau que ninguém nos derruba. É nessa questão que ninguém retrograda. Por quê? Porque aquilo que eu aprendi de verdade fica comigo para a eternidade, ninguém tira, eu não retrogrado naquilo que é verdadeiro. Por isso a prova. Porque às vezes a gente acha que aprendeu. E aí quando passa pela prova descobre que não aprendeu. Mas quando a gente aprende de verdade que aquilo está lá no fundo, aquilo foi feito com tanto amor, com um conhecimento tão grande que ele nos acompanha. E às vezes nos acompanha até na próxima reencarnação. Por isso, crianças que nascem já tocando, pequenininhas tocando violino, tocando piano, escrevendo música, porque aprenderam música com tanto amor, com tanta dedicação, com tanta vontade, assimilaram tanto que não perde aquilo. Reencarna e aquilo continua com elas. Nem o esquecimento da nova encarnação foi capaz de apagar aquilo que se aprendeu com tanta vontade, com tanta capacidade. Aquele médico que se dedicou à medicina para curar os outros, para ajudar os outros, para se aprimorar por amor ao ser humano, ele renasce, como acontece com o menino indiano, com 10, 12 anos já está dando aula na faculdade fazendo cirurgia. Porque não esquece aquilo que aprendeu, continua dali. Porque o que aprendeu não foi no intelecto, foi no interior, foi no coração, aprendeu de verdade. Ele não estava aprendendo a medicina para ganhar dinheiro.
Ele não estava ali como homem da ciência para poder ter títulos, para poder ter honrarias, para ser PhD ou para poder vender a patente dele para uma indústria farmacêutica e ganhar milhões. Não era esse o interesse dele, era de aprender para servir. E no momento que o interesse é verdadeiro de aprender para ajudar, de aprender para servir, é um aprendizado que ninguém tira dele. Ele renasce pequenininho, ele tem a lembrança daquilo que ele aprendeu. Isso não é dom dado por Deus. Ninguém recebe nada de graça, não existe almoço grátis. É conquista. Conquista verdadeira ninguém tira, ninguém retrograda naquilo que conquistou verdadeiramente. Quando a gente fala, mas um espírito que vivia numa família boa, que ele era muito bom, ele vem numa outra encarnação e nasce numa família complexa, numa família... Isso é retroagir. Não, não é. Porque se ele era bom, porque ele estava numa família boa, porque o meio nos influencia... a hora que ele nascer numa família cheia de problemas, se ele era realmente bom, se ele era realmente um espírito que cresceu e que aprendeu, ele está ali praticamente em missão, para modificar, ajudar todos aqueles da família. Mas se era só um verniz, se ele só estava agindo bem, direito, porque ele estava numa família boa, então não era a índole dele, mas era o meio que o influenciava, na hora que ele entra numa família que não tem uma índole boa, ou ele vai provar, aí é que está a questão da prova, ele vai provar que a índole dele é boa, a índole dele é forte, é conquistada por ele, nada vai fazer ele perder aquilo, ele não retrograda, e ele vai ajudar todos os que estão ali à volta dele. Ou ele vai pura e simplesmente provar para ele e para os outros que aquilo que ele estava vivendo era só influência do meio. A verdadeira índole dele é ali, com aqueles que não são tão bons ali. Ele estava nadando de braçada no quentinho e no conforto, porque é com aquela vibração que ele se comprasse. Por isso a prova. No momento que nós nos dizemos, eu já aprendi, eu não tenho mais orgulho, eu já aprendi, eu não sou mais egoísta, eu já aprendi, eu não sou mais racista, então vamos lá, vamos para a prova. Vamos nascer no meio, onde eu serei provado de todos os lados, de todas as formas, com a minha paciência, para ver se eu sou ou não sou racista, para ver se eu sou ou não sou tolerante, se eu sou ou não sou vaidoso, se eu sou ou não sou prepotente, e por aí vai. As provas nos são apresentadas. E o homem ajuda o homem pelo homem. Existe uma questão, existe no livro Céu e Inferno, capítulo 7, existe um item que é Código Penal da Vida Futura. São 33 itens que vale a pena ler e reler. E no item 6 do Código Penal da Vida Futura está lá que nós seremos responsáveis pelo bem que nós deixamos de fazer. O bem nos é apresentado porque aquilo nos é apresentado como prova, esperando o bem que nós vamos fazer, com a maior boa vontade, com o maior esforço. Se a gente falar, não, deixa pra lá, alguém vai ajudar, alguém vai fazer, ou eu faço de qualquer jeito porque eu não quero me meter, não vou sair de cima do muro, não vou assistir minha novela, vou ficar no meu quentinho, não vou me incomodar, nós seremos cobrados pelo bem que nós deixamos de fazer. Porque o homem, Deus ajuda o homem pelo homem. Não existe o delivery, Deus vai lá e ajuda o João, não. Quem vai ajudar o João somos nós. E a hora que nós vamos lá ajudar o João, nós estamos agindo pela vontade de Deus, estamos cumprindo aquilo que Deus espera de nós. Porque Deus ajuda o homem pelo homem. Nós não podemos esquecer nunca disso. Esse item 6 do Código Penal da Vida Futura tem que estar sempre aqui na nossa lembrança. Os outros itens também temos que ter, mas para mim esse é um que me martela desde que eu me conheço por gente. Vamos então, na nossa próxima gravação, vermos encarnação nos diferentes mundos. Até lá.